Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 61. Título: O que vos levou a entrar na universidade? 1. Estudantes do ensino superior ligados ao movimento católico de estudantes MCE estiveram reunidos no primeiro fim de semana de março de 2008 na Tocha e concluíram que, abre aspas, a massa estudantil está pouco atenta ao seu meio académico, tal como às medidas governamentais que afetam o ensino superior. Fecham aspas. Pelo menos é o que reza o comunicado final que a agência Eclésia divulga. Propõem-se, como estudantes cristãos católicos, contribuir para alterar esta situação. Mas sentem que os exemplos vindos de cima, de outros membros da mesma igreja que eles integram, nem sempre ajudam a dar credibilidade à igreja concreta que eles são, querem ser, no meio académico superior que frequentam. Não concretizam essas falhas vindas de cima. É uma falha, e falha grave, no comunicado final. Nem tampouco apontam concretos caminhos de mudança à igreja no seu todo. É outra falha, e falha grave, no mesmo comunicado final, para que a credibilidade eclesial perdida seja recuperada, pelo menos atenuada, também na universidade. 2. Nem eles próprios saberão como dizê-lo, e muito menos como fazê-lo, porque na sua idade, ainda pouco mais do que adolescente, e munidos apenas das catequeses infantis mais moralistas do que científicas que receberam nas paróquias de onde provêm, só agora começam a acordar para o mundo de que são parte integrante ainda antes de serem igreja nele. Nestes aspectos o comunicado vem aflitivamente cheio de nada, o que não pode deixar de ser preocupante. Como vão estes estudantes do MCE, elas e eles, ser igreja no meio académico superior, se não são os mais clarividentes, os mais lúcidos, os mais audazes, os mais mergulhados encarnados, os mais relacionados, os mais ativamente presentes, os mais dissidentes, os mais críticos, os mais cheios do Espírito de Deus vivo de Jesus, os mais generosos, os mais metidos na massa, os mais luz. 3. Quando eles próprios, neste comunicado, ainda entendem a fé como entre aspas, confiar numa não certeza, como poderão ser caminho, verdade e vida com os demais e entre os demais, nesse exigente meio que é o meio académico superior? Pode alguém que infantilmente confia numa não certeza dar passos firmes e meter-se convictamente em sarilhos e em causas que lhe possam custar a própria vida? Não deserta logo ao primeiro embate, à primeira dificuldade, à primeira perseguição concreta que lhe movam? Se a fé destes estudantes do ensino superior, elas e eles, ainda não é participação da mesma fé de Jesus, pelo contrário, ainda é um mero conceito, uma mera definição mais ou menos filosófica, se ainda não chega a ser uma experiência vivida, com um todo mistério, que ininterruptamente nos faz ser acontecer, se ainda não é uma intimidade, um diálogo, uma relação, um amor vivido que se expande e se torna dádiva viva em nós e por nós também para os demais e com os demais, se ainda não é uma progressiva libertação para a liberdade e uma intrigante pergunta: onde está a tua irmã, o teu irmão, o que fizeste da tua irmã, do teu irmão, a exigir inteligentes e arriscadas respostas, feitas de práticas políticas maiúticas, então que se pode esperar destes estudantes católicos, elas e eles? 4. Num tempo como o nosso, em que a treva disfarçada de luz está aí cada vez mais cientificamente organizada, em que os filhos da treva, da puta, estão aí mais ativos do que nunca, como máfias sem sono e sem afetos, podem as filhas, os filhos da luz, andar a brincar às escondidas, à caridadezinha, às missas, aos encontros de fim de semana sem profundidade teológica e científica, às beatices católicas, às desobrigas pela quaresma, às atividades faz de conta? De que Deus é que falam estes estudantes do MCE quando dizem Deus? De que Cristo é que falam eles
quando dizem Cristo? De que mundo é que eles falam quando dizem mundo? De que igreja é que eles falam quando dizem igreja? Têm consciência de que estão metidos num mundo total e cientificamente dominado, controlado pela idolatria do dinheiro, e que no mundo assim não basta crer vagamente em Deus? É preciso, imperioso e urgente, começar por ser social e politicamente ateu do Deus dinheiro, e só depois, num segundo momento, chegar porventura a abrir-se ao Deus vivo, o de Jesus, que sempre nos sai ao caminho a partir do mundo das vítimas, das maiorias empobrecidas e oprimidas, essas mesmas que não frequentam o meio académico superior e que não têm lugar nos nossos templos nem nos nossos santuários, locais de refinada beatice, de refinada alienação, de refinada mentira, de refinado ópio, onde se anestesiam as consciências, para impedir que a insurreição cívica aconteça, ou pelo menos para conseguir que ela seja cada vez mais retardada e, se possível, nunca chega a acontecer. 5. Já perceberam os estudantes do MCE, elas e eles, e todos os outros, que o meio académico que todos eles frequentam existe exclusivamente para formar os futuros técnicos e os futuros funcionários do Deus dinheiro e do Deus poder? Será que os olhos deles já se começaram a abrir para verem esta perversidade organizada? Será que eles que já começaram a descobrir alguns sinais desta presença, desta perversidade organizada no meio académico que frequentam? Ou ainda estão nele como anjinhos, como ingênuos, como beatos, como clérigos vestidos de leigos, como submissos e acríticos sacristães dos bispos e dos párocos? 6. Por acaso, aos estudantes do MCE, alguém já vos falou de Jesus, o de Nazaré? Alguém já vos apresentou a ele e vos-lo apresentou a vós? E algum de vós já começou a andar com ele desde a Galileia? Já começou a frequentar a sua escola, o seu meio, o seu ambiente e a respirar o seu sopro? O que vos levou a entrar na universidade? Para que estáis nela? O que pretendeis conseguir com essa decisão de frequentar o ensino superior? Pretendeis estar mais preparados para subir na vida? Ou, pelo contrário, mais preparados para lucidamente descer na vida, até fazer-lhes corpo com as maiorias empobrecidas e oprimidas? Sabeis que se o curso que vierdes a tirar acabar por vos afastar das maiorias empobrecidas e oprimidas, nem sequer chegareis a ser humanos, quanto mais de Jesus. Sabeis que todos os Pilatos da história e todos os sumos sacerdotes que sistematicamente prendem, julgam, condenam, finalmente matam os pobres e os oprimidos que se rebelem contra a sua pobreza e contra a sua opressão, frequentam o ensino superior do seu tempo? O que quereis ser depois de concluídos os vossos cursos? A quem ides oferecer os vossos conhecimentos e os vossos serviços? Ao serviço de quem e de quem ides colocar as vossas capacidades, os vossos saberes? Nunca tinhas sequer pensado nisto? E dizeis-vos cristãos católicos. Mas então, de que Cristo é que sois cristãos? 7. Reza o vosso comunicado, abrir aspas, que a massa estudantil está pouco atenta ao seu meio académico, tal como às medidas governamentais que afetam o ensino superior, fecha aspas. É grave, muito grave, que a realidade estudantil superior ainda seja assim no nosso país. Mas olhai, que nem sequer é o mais grave. O mais grave é os estudantes do ensino superior, elas e eles, desculpai, mas não gosto nada da vossa expressão massa estudantil, já que os estudantes ou são pessoas ou já não são, viverem pouco ou nada atentos ao mundo do poder, do dinheiro e da religião e de todas as suas inúmeras vítimas onde se insere o meio académico e onde atuam como figurões, tubarões, todos os executivos das nações. 8. Não podeis, enquanto estudantes, reduzir o mundo ao meio académico. Muito menos podeis reduzir as medidas dos executivos das nações
Hoje, como sabemos, tudo é global e aí está o processo de Bolonha a confirmá-lo. As medidas que afetam o ensino superior. É importante, mas não basta. Temos sempre de partir do mundo, do vasto mundo, da perversa ordem mundial do dinheiro, do poder e das religiões para o meio académico, porque é sempre aquele que faz este à sua medida. Um mundo outro, muito mais decente e humano, gerará inevitavelmente um meio académico outro, também muito mais decente e humano. Mas a verdade é que, se nem ao meio académico os estudantes, elas e eles do ensino superior, estão atentos, que tipo de mundo é que terão as próximas gerações? Ainda haverá novas gerações? Não. É por isso enorme, para não dizer tremenda, a responsabilidade de se ser estudante do ensino superior hoje. O tempo que vivemos não se compadece com superficiais e medíocres, candidatos a futuros executivos venais, como os que hoje aí temos por essa Europa unida fora e por esse mundo além, todos de cócaras e de pernas abertas como putas, pretensamente ilustradas aos interesses e aos caprichos assassinos e mentirosos do senhor do dinheiro e do poder político. Se alguém na universidade corajosamente hoje se reclama de Jesus, o crucificado pelos executivos das nações, saiba que faz uma boa opção, mas faz também a opção mais exigente, porque constitui-se em caminho, verdade e vida para os demais e com os demais. Não pode ser um medíocre, um banal, um venal. Nunca. Tem de ser um homem, uma mulher cada vez mais lúcido, íntegro, incorruptível, pobre por opção, isto é, não rico, a vida inteira. Presença maiêutica entre os mais, sempre na trincheira, longe dos palácios e dos santuários. Ateu de todos os deuses que se alimentam de pobres e os fabricam, portador no seu corpo e no seu cérebro das marcas das vítimas da história, para jamais extrair vida fora. Tem de ser alguém cheio de afeto para com os sem afeto, até fazer deles sujeitos conscientes e de olhos abertos, capazes de viverem por si mesmos, sem dependências, nem sequer de quem um dia lhes deu a mão. 10. E é este o ponto mais fundamental. Tem de estar sempre a ver o invisível e a ouvir o indizível, num ininterrupto diálogo sem palavras, que não começa em nós, mas que misteriosamente e inexplicavelmente nos desperta e nos tem também como interlocutores em estado de maioridade. Por isso, logo e sempre, traduzida em concretas práticas políticas maiúticas, nunca, obviamente, em concretas práticas de poder e de privilégio. 2008, março 4. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja.